sou Brenda Brito, tenho 40 anos, sou natural de Belém, onde eu moro. Eu sou advogada, tenho mestrado e doutorado em Ciência do Direito pela Stanford University e eu atuo pela conservação da Amazônia e redução do desmatamento há 20 anos e sou pesquisadora associada do Amazon, uma instituição não governamental sediada em Belém que atua pela conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Olá, Brenda. Segundo o estudo do Amazon, apenas um pequeno percentual das ações do Ministério Público Federal contra o desmatamento na Amazônia resultou na punição dos infratores nos últimos anos. Como avançar na responsabilização daqueles que desmatam ilegalmente os biomas brasileiros, na sua opinião? Esse desafio de como que o judiciário pode efetivamente responsabilizar desmatadores ilegais, que não é de hoje, né? Quando eu comecei no Amazon há 20 anos atrás, foi com uma pesquisa exatamente nesse tema, que era para entender como que a lei de crimes ambientais estava sendo aplicada na Amazônia, né, para punir criminosos ambientais. Agora, nesse estudo mais recente, a gente está focando nas ações civis públicas e de um programa específico do Ministério Público Federal, que é o Programa Amazônia Protege. O que a gente viu, né, de 2017 a 2020, 8% de fato tiveram uma responsabilização determinada em primeira instância, né, na primeira decisão judicial, e a maioria das decisões, né, 150 decisões que a gente viu, foram casos que foram extintos sem julgamento, mas que estão aí em fase muito de recurso, né? Então, acho que tem também uma questão de teses novas jurídicas que foram trazidas pelo Ministério Público nesse programa, como, por exemplo, a questão de você punir desmatadores sem ir a campo, basicamente baseando as provas em cruzamento de dados de bancos de dados públicos e imagens de satélites para aferir onde é que está o desmatamento e quem está naquela área. Diferentes estudos apontam que temos cerca de 30% da Amazônia com situação fundiária indefinida. Você poderia nos explicar onde é que estão concentradas essas áreas e para quais atividades elas têm sido ocupadas? No levantamento que a gente publicou em 2021, né, a gente tenta responder essa pergunta do que já tem de, digamos, situação fundiária definida na Amazônia e aquilo que ainda é incerto. E a gente entende o incerto como aquilo que a gente não consegue encontrar informação espacial nos bancos de dados públicos que a gente conseguiu acessar, seja do INCRA, seja do Serviço Florestal, seja de órgãos estaduais de terra com mais dificuldade, mas também de FUNAI, ICMBio. Então, quando a gente soma isso, vai dar em torno de 29% da Amazônia legal como um todo. Grande parte dessa área ela está concentrada no estado do Amazonas, em áreas de fato que pertencem ao próprio estado, ao governo estadual, mas a gente também tem ali blocos aqui no estado do Pará e outros estados da Amazônia Legal. E a gente também avaliou, se a gente considera o desmatamento de 2013 até 2021, 41% do desmatamento está acontecendo nessas áreas, que não tem destinação fundiária detectada, digamos assim, né? E isso, para nós, é um indício de que essas áreas estão sendo ocupadas com a finalidade de apropriação desse território, que é o que a gente chama de grilagem de terras. De que forma o cadastro ambiental rural, que é voltado para a regularização ambiental, pode auxiliar nesse processo, aí, no avanço da agenda de regularização fundiária e não para desvirtuá-la? O cadastro ambiental rural, de uma certa forma, ele foi criado porque a gente nunca conseguiu no Brasil ter um cadastro de terras confiável. Então, você tem vários órgãos ao longo do tempo criando seus próprios cadastros. Só que nunca deu certo, porque, enfim, o problema é estrutural. Então, não adianta eu criar um cadastro novo como se ele estivesse totalmente separado da questão fundiária, como foi a tentativa com o CAR, né? Quando, na verdade, ele não está, né? Ele foi criado justamente para tentar resolver e acabou piorando. Quando as pessoas discutem validação de informações do CAR, o que eles estão pensando é na questão do Código Florestal, se tem reserva legal, APP, mas sequer estão falando se aquela área deveria ou não ter CAR, porque, de repente, ela é uma área pública. Então, acho que tem uma camada mais complexa aí de discussão sobre validação do CAR, que até hoje eu nem ouço falar. A gente deveria não só impedir cadastro ambiental rural em terra indígena e em unidade de conservação, mas também em florestas públicas não destinadas. Porque se eu permito que as pessoas continuem fazendo CAR, eu estou, de novo, criando uma expectativa de que, em algum momento, aquela demanda pode ser atendida lá na frente. E como a gente pode resolver a questão fundiária da Amazônia e oferecer mais segurança jurídica para os produtores rurais, como demanda o setor agropecuário, sem legitimar os conflitos de terras e ilegalidades e priorizar a destinação social de terras públicas e comunidades tradicionais?
Eu dividiria isso em 3 blocos, né, que eu acho que é uma estratégia que o governo federal e os estados poderiam adotar. Primeiro, é realmente implementar a Lei de Gestão de Florestas Públicas, né, e a Constituição, e, de fato, vedar a privatização de florestas públicas, porque a gente tem, na nossa legislação, desde 2006, né, uma lei que indica o que a gente faz com floresta. Com floresta pública, a gente pode criar unidades de conservação, a gente pode reconhecer território indígena, território de comunidades tradicionais, e pode fazer concessões florestais para manejo, né, tem algumas propostas aí de expandir um pouco, né, o tipo de atividade que pode ser feita em concessão, mas essas são as opções. A gente não vende floresta pública, mas essa lei vem sendo sistematicamente desrespeitada. Vocês do Amazon já chegaram a propor, a articular algo, uma proposta de como melhor integrar essas diferentes bases de dados fundiários que a gente tem no país? A gente nunca fez uma proposta específica de integração. Para a gente chegar lá, eu entendo que tem um trabalho grande antes de organização de bases de dados, que também é algo que a gente quase não ouve falar. Mas quando a gente olha a situação que a gente vê, a situação dos órgãos estaduais de terra, que tem a atribuição de emitir títulos, e alguns já emitem isso há décadas, né, como é o caso do Pará, né, essas bases estão muito desorganizadas. Então, como que eu vou ter um cadastro unificado se eu nem tenho toda a minha base digitalizada? Se muito daquilo está em papel, se muito daqueles mapas eu vou precisar vetorizar. Então, tem um trabalho grande aí de organização que precisa ser feito, que precisa de investimento. A Amazônia tem alguns dos piores indicadores sociais do país. O que o estudo Amazônia 2030, do qual a Amazon faz parte, revelou de novo sobre esse assunto? Acho que a Iniciativa 2030 é um projeto que se dispôs a olhar para temas mais específicos e também com uma abrangência maior do que a ambiental, então olhando mais para a questão social, né, e tentar trazer um recorte, né, para a Amazônia. Para mim, um dos dados mais fortes para mim é a questão da juventude, né, da questão de trabalho e jovens. Os 18 a 25 anos realmente é uma proporção muito grande e muito maior do que no resto do Brasil, de jovens que não estudam, não trabalham e que não têm perspectiva, é o desalento realmente. E isso é muito sério, porque a gente está perdendo a nossa juventude, né? A gente não está conseguindo dar opções, né, de oportunidade realmente de vida. Então, se tiver um investimento em escolas profissionais, escolas técnicas, alinhadas com a questão de bioeconomia, enfim, redução de emissões, economia de baixo carbono, isso pode ser um ganha-ganha para todo mundo. Mudando um pouco aí a marcha, movimentos como Extinction Rebellion, Just Stop Oil e Jovens pelo Clima têm estado muito mais presentes que o Greenpeace, por exemplo, em protestos nas ruas e atos de desobediência civil. O ativismo do Greenpeace está em crise? O que vocês discutem sobre isso aqui no Greenpeace Brasil? Eu sou presidente do Conselho do Greenpeace Brasil, então, só para talvez contextualizar. Diante da urgência que a gente tem, da emergência climática, é absolutamente natural que a gente tenha outros movimentos surgindo. A gente precisa, de fato, que essa pressão seja muito maior e que venha de todos os lados. Então, a gente precisa do cara do mercado financeiro ativista, a gente precisa do professor ativista, do cientista ativista, porque, infelizmente, não está sendo suficiente o que a gente tem até agora. Acho que o Greenpeace Brasil, assim como os outros escritórios, continuam tendo uma atuação, acho que relevante, assim, de fazer as investigações que precisam ser feitas e trazer, né, as questões para a opinião pública, que hoje mudou um pouco a forma como você faz ativismo muitas vezes. Então, é trazer os influenciadores, é levar a imprensa. Acho que o Greenpeace continua tendo um papel relevante, mas, de novo, a gente não pode achar que vai ser a única instituição que precisa ser a única. Brenda, para fechar a entrevista, você diria que a sociedade brasileira já tem uma boa compreensão sobre o que significa o desmatamento zero para o país? E se não for o caso, você não acha que essa deveria ser uma frente de atuação das ONGs atuando no país? Em geral, a sociedade opera na inércia da ditadura militar. É olhar para a floresta como um grande fardo que precisa ser derrubado e integrado com estrada. Essa é a lógica, como se a gente estivesse na inércia. Acho que eu sempre falo que a campanha publicitária que foi feita naquela época foi tão forte que ainda está na cabeça de todo mundo. Né? Então, se você anda no interior, se você conversa, né, com as pessoas, essa é a lógica. Para mim, tem que ter uma campanha tão ou mais forte do que teve naquela época, quando você tinha todas as revistas estampando aquelas imagens horrorosas, né, que são parecidas com o que está acontecendo no Amazonas, né? As estradas abertas, né? Tem que ter isso, todo dia tem que ter ali na televisão, né, no WhatsApp, sei lá onde, dizendo
floresta conservada, valorizar e tal, a gente vai precisar de uma campanha insistente, né, e persistente, e aí pode ter apoio da sociedade civil, mas se vier do governo é melhor ainda, para, de fato, virar essa chave de que a gente precisa manter a floresta em pé e fazer com que as pessoas entendam isso.